Daí um dia apareceu aqui em casa, né? Tava tudo sujo e tal. Subiu as escadas, eu fui atender ele lá embaixo, ele subiu e falou pra mim: olha, Marcelo, o melhor tempo que eu vivi na minha vida foi com você aqui na rádio, né? Muito bem, daí, né, veio, eu deixei ele tocar, né, um pouco na rádio, né? Chamou os amigos dele e tudo, né? Não importei que ele tava sujo. Daí eu tava descendo na casa do meu sogro, né? Ele desceu junto comigo, com minha esposa, com as crianças, né? Daí aconteceu o seguinte: depois de uma semana encontraram ele morto, né? Na rua, uma quadra, parece que da casa dele, certo? O que aconteceu? Ele estava num posto de gasolina junto com outros elementos. E eram 3 ou 4 horas da manhã. Desceu para a casa dele, né? E pegou a mochila de um sujeito que estava esperando o ônibus, né? Até a pessoa estava esperando o ônibus para ir trabalhar, que aqui tem uma cooperativa na cidade. E essa pessoa estava esperando o ônibus para trabalhar. E ele, com outro elemento, né? Furtou a bolsa dessa pessoa, desse homem. E o homem correu atrás deles, alcançou eles, né? E dentro da bolsa do homem tinha uma marmita e tinha uma faca. O que aconteceu? Ele alcançou o Valdir e deu uma facada nele, né? Daí deu 1 ou 2 facadas, não sei. E o Valdir conseguiu correr algumas quadras, né? E acabou morrendo, certo? Ali numa quadra da casa dele. Então foi muito triste. Por quê? E ele, na época, ele foi, né, algumas vezes para a igreja, para Maranata, e começou a cantar. Ele era cantor, ele cantava muito bem, né? Eu conversando aqui com o irmão, o cantor Joilson, eu estava lembrando então do Valdir. E ele sempre falava assim, né? Tinha algumas coisas que ele falava na rádio que eu até hoje eu falo, né? Que a música não pode parar não, né? Algumas coisinhas assim que a gente fazia que era muito legal, né? Tinha um sininho que a gente tocava, tal, né? E isso daí ficou marcado pra mim, né? Ok? Então são várias coisas que aconteceu durante o tempo que a rádio existe, né? Que ficaram marcados. Depois disso, eu fiquei aqui sozinho, né? Eu tive problemas, eu quase perdi uma perna, peguei uma bactéria, fiquei durante 1 ano parado, né? E aconteceram vários fatos assim que Deus estava se mostrando para mim, né? Deus queria alguma coisa de mim, eu não sabia o certo o que era, né? Em outra ocasião, quando eu tiver em outra ocasião aqui, eu vou contar os detalhes para vocês, né? Sabe? Que foram assim coisas de Deus. E eu naquela época, né, estava aqui sentado, tal, tocou o interfone e uma pessoa, né, quer falar comigo. Era o Júnior Santos. Esse Júnior Santos daí se tornou um grande amigo meu. Ele morava numa cidade aqui perto e queria fazer um programa na rádio, certo? E esse programa se chamava Programa Júnior Santos, alguma coisa assim. E toda tarde ele saía da cidade onde que ele morava, né? E vinha pra cá com o ônibus da prefeitura e ficava a tarde toda tocando na rádio, né? E ele falava muito bem, tinha muitos amigos pela internet, cantores e tudo mais. Eu sei que a gente ficou mais ou menos 1 ano junto, né? Fazendo esse tipo de coisa, né? Ele vinha aqui, tocava, né? A gente fez várias gravações, certo? E ele é bem baixinho, gordinho e tal. E ele faz várias imitações de vozes. Eu aprendi várias coisas com ele, né? Sobre rádio. E a Rádio Ferraz daí cresceu, né? Nessa época a gente chegou aí a ser conhecido no Brasil todo, né? Mas ainda era uma rádio normal, uma rádio
que tocava as músicas do mundo, né? Sabe? E daí o que aconteceu? A gente entrou em contato com o pessoal de Maringá, que hoje são grandes amigos meus, né? Me ajudam muito na rádio, né? E eles começaram a divulgar a rádio em Maringá. Daí passou a se chamar Rádio Ferraz Maringá, né? Tinha também em Curitiba pessoas, né, que tinham blogs lá, que daí colocaram o nome de Rádio Ferraz Curitiba, né? Então cada um colocava o nome da sua cidade, certo? E cresceu muito, assim. Eu estava trabalhando na GVT na época, né? Minha esposa estava dando aula, né? Dava aula à tarde, e o Júnior Santos ficava aqui, né? Em casa, porque a rádio sempre foi online, então ele estava aqui sempre tocando ao vivo durante a tarde. Bom, daí durante esse tempo a gente ficou de fazer um evento em Maringá, fazer uma festa de lançamento da web rádio lá, e a gente entrou em desacordo com o pessoal, né, lá de Maringá, certo? E até brigamos na época, e daí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sem falar com esse pessoal de Maringá, que hoje são, né, glória a Deus, são grandes amigos meus, né? A gente voltou a se falar depois de 2 ou 3 anos, né? E o que aconteceu? O Júnior Santos perdeu a mãe dele, né? E foi morar em Goiânia, Goiás, né? E daí nessa época também eu comecei a ficar muito doente. Todo ano eu tinha alguma coisa, né, que me atrapalhava, né? Outra hora eu conto certinho para vocês o testemunho das doenças que me ocorreu. Perdi carro, depois encontrei carro, aconteceram várias coisas. Mas o importante é que eu agora estou falando sobre a rádio, né? Daí o Júnior Santos foi para Goiânia, Goiás, né, logo após o falecimento da mãe dele, né? Ele na verdade só tinha a mãe dele aqui, né? E daí abriu com um amigo dele lá uma rádio, também web, né? E Rádio Esfera Music era o nome da rádio lá. E pediu pra mim ajuda, né, pra fazer o streaming e tudo. E na época eu tinha, né, a gente tava brigado com o pessoal de Maringá, e era aquela coisa, né? E eu querendo fazer daqui, o pessoal querendo fazer de lá. Bem no fim eu fiquei fazendo tempo, né, com o meu streaming de rádio, né? E o Júnior Santos lá em Goiânia, né, com o pessoal, né? Daí eu sei que daí ele ficou lá quase 1 ano, desentendeu com o pessoal lá e voltou, né? Mas sempre a Rádio Ferraz esteve aí. Eu tava tocando sozinho, né, nessa época, a rádio, né? Ele voltou e graças a Deus hoje o Júnior Santos é gerente de uma rádio aqui em Campo Mourão, né? Sou grande amigo dele também, apesar de a gente não se conversar muito, né? Porque como eu sou evangelista agora e a minha vida mudou, né, bastante. Mas se vocês olharem aqui dentro do site da Rádio Ferraz, tem a rádio que é a dele hoje, a Rádio Studio Night, né? A gente troca banner e tal, e tem uma parceria bem boa, né? E